Olá, graça e paz, tudo bem? Meu amado irmão, minha amada irmã, em Cristo Jesus. Mais um ano se inicia e com ele a nossa alegria, o nosso desejo de aprendermos juntos a palavra do nosso Deus. Eu desejo a você um feliz ano novo, repleto de bênçãos, que as suas vestes sejam sempre brancas e que jamais falte o azeite sobre a sua cabeça. Que este ano de 2022 seja um ano de crescimento, amadurecimento nas nossas vidas. Nós precisamos extrair a cada dia da palavra de Deus a sua riqueza, a sua profundidade. Que o Espírito possa nos usar como instrumento vivo para a glória e o louvor do nome do Senhor Jesus. Dito isso, hoje nós estaremos estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Esse primeiro trimestre nós estamos estudando, meu amado, bibliologia. Nós estamos estudando a autoridade, a inspiração, a revelação da palavra de Deus, a sua sublimidade, a sua grandiosidade, tá bom, meu amado? Nesse trimestre nós vamos estudar a palavra de Deus, propriamente a Bíblia. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 2, a inspiração divina da Bíblia. Leitura bíblica encontra-se a partir de 2 Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inspirado, sabendo de quem tens aprendido e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Na presente lição, nós vamos compreender que a Bíblia, ela não somente contém as palavras de Deus, ela é a palavra de Deus, tá bom, meu querido? A sua inspiração na Bíblia, meu amado, eu tenho até uma Bíblia aqui que eu quero colocar aqui. Esta Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é toda plenária, de Gênesis a Apocalipse, cada versículo, cada letra, cada vírgula, cada pontuação. Isso aqui é revelação plenária, tá bom, meu querido? E de Gênesis a Apocalipse, toda ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. A inspiração da Bíblia também ela tem uma característica verbal. Por quê? O Espírito Santo habilitou, capacitou estes homens de uma forma tão impressionante que cada palavra que foi escrita sobre a inspiração de Deus, tá bom, meu querido? De modo que o texto final que temos nos nossos dias, desde que a palavra de Deus foi estabelecida, foi exatamente aquilo que foi estabelecido por Deus. Embora seus escritores, meu amado, enfrentassem dilemas e conflitos como Salomão, como Davi, como Elias, conflitos pessoais e até as suas limitações, o Espírito Santo ungiu, capacitou e usou estes homens com as suas fragilidades, com as suas limitações, com os seus temperamentos, com a sua personalidade, com a sua característica própria, para escrever exatamente aquilo que Deus desejou que fosse escrito. É sobre isso que nós vamos falar hoje, a inspiração da Bíblia.
A doutrina da inspiração bíblica. A Bíblia explica a Bíblia. Há várias passagens na Bíblia, meu amado, pelo menos mais de 3.000, onde apresenta-se assim diz o Senhor ou disse o Senhor. Então, nesse sentido, a Bíblia, ela se apresenta e reivindica a autoridade de Deus e a inspiração dada pelo Senhor. É o que nós vamos compreender acerca da doutrina bíblica da inspiração, que a Bíblia, toda ela, foi inspirada por Deus, que concedeu o Espírito Santo para capacitar homens segundo o seu propósito para escreverem a revelação, os estatutos, as leis, os mandamentos e a vontade de Deus. A inspiração bíblica é divina. Inspirar é o ato de fazer com que uma pessoa seja influenciada por algo ou alguém. Neste sentido, os escritores bíblicos foram tocados pela mão de Deus. Há mais de 3.000 referências na Bíblia em que a fala é atribuída a Deus. Expressões como assim diz o Senhor e disse o Senhor. O Espírito não roubou a consciência destes autores, antes os influenciou a cada um, a fim de falarem e escreverem as Sagradas Escrituras. Quando nós falamos aqui acerca da inspiração bíblica como uma inspiração divina, meu amado, inspirar, olhando do dicionário, inspiração é o ato do pulmão, encher de ar e depois ele jogar este ar para fora. Puxar, absorver. Nesse sentido, nós compreendemos que o Espírito Santo, ele influenciou, porque inspirar também é o ato de influenciar algo ou alguém. Nesse sentido, então, da palavra, os escritores bíblicos, eles foram tocados pela mão de Deus. O Espírito Santo foi lá no âmago, no ser, na mente, no intelecto, no mais profundo destes homens e deu a eles a inspiração. Por exemplo, na Bíblia, há mais de 3.000 passagens, citações, referências, meu amado, onde a fala é atribuída a Deus. Eles não somente escreveram as palavras, as doutrinas e a vontade de Deus, mas eles registraram a fala do próprio Deus. Textos como assim diz o Senhor ou e disse o Senhor. Nós podemos ver ele tanto no Antigo como no Novo Testamento. Agora, o Espírito Santo, ele não operou aí como que era os autores, eles não psicografaram, que é um espírito que toma a mente daquela pessoa e ela vai ditando, escrevendo. Na verdade, seria um ditado. Eles não eram um ditado. Foi o Espírito Santo que deu a eles a inspiração. Mas o Espírito Santo não roubou deles a consciência, a personalidade, as características e até mesmo o estilo literário de cada um destes autores. O Espírito Santo influenciou e capacitou estes homens a fim de falarem e escreverem as Sagradas Escrituras, tá bom, meu amado? Nós vamos pegar profetas, por exemplo, que não tem obra literária, mas nós vamos ter pessoas que foram usadas por Deus para escrever os feitos, as experiências e os relatos destes homens. A inspiração bíblica é verbal. A inspiração engloba a revelação do espírito e o intelecto humano, isto é, o espírito inspirou cada palavra usada pelos escritores. Nesse sentido, o resultado final foi exatamente o que Deus desejou que fosse escrito. Apesar dos escritores terem formações distintas, estilos literários próprios e personalidades diferentes, toda a Bíblia saiu da forma idealizada por Deus.
Quando nós falamos aqui da inspiração bíblica verbal, irmãos, é muito profundo. Sabe por quê? Porque quando nós lemos ali, por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando nós pegamos o original, lá na raiz mesmo da tradução da Bíblia, ali no texto original, cada palavra daquela foi inspirada por Deus. Então, a revelação do Espírito, ela envolveu o quê? A ação do Espírito Santo e o intelecto do autor, do escritor. Ou seja, o Espírito Santo tocou na alma, no âmago, no ser, no intelecto, a fonte da inspiração. E estes homens escreveram cada palavra, de forma que cada palavra escrita, irmãos, foi exatamente aquilo que Deus desejou que fosse escrita. Então, nesse sentido, a revelação ela é o resultado final da ação do Espírito Santo no intelecto dos autores, tá bom, meu querido? E o que nós compreendemos nesta inspiração verbal, que o Espírito Santo, ele respeitou as características, por exemplo, de cada escritor. Apesar dos escritores terem formações distintas. Uns eram pescadores, outros foram reis, outros foram membros da família real, como o caso de Isaías. Outros eram sábios ao extremo, como Salomão. E outros eram homens do campo, como nós temos o profeta Amós. Então nós temos Lucas, que era doutor grego, filósofo. Apesar dessas várias formações, dos estilos literários de cada um e a personalidade diferente de cada escritor, o Espírito Santo ele respeitou estas características de cada um. E no final, o que foi escrito saiu exatamente da forma que foi idealizada por Deus. Então, a Bíblia ela é inspiração divina e essa inspiração ela é verbal, tá bem? Todas as palavras contidas no texto original saíram exatamente da forma que Deus havia planejado. Aí, o que as publicadoras fazem? Elas tentam trazer aquele texto para a nossa linguagem. Aí nós vamos ter várias versões da Bíblia, tá bom, meu querido? Tá claro aqui? Glórias a Deus. A inspiração bíblica é plenária. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada por Deus. Tudo quanto foi nela escrito visava um propósito específico da parte de Deus. Há nela textos de difícil compreensão. Por esta razão, é impossível à mente humana exaurir dela toda a sua riqueza. Somente o Espírito Santo é que leva o homem a mergulhar na riqueza e profundidade das Escrituras Sagradas. Quando nós falamos aqui da revelação plenária, meu amado, a nossa instituição Assembleia de Deus, nós somos do postulado de que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, com todas as suas genealogias, os cânticos, salmos, eclesiastes, cantares, números, todos os livros foram divinamente inspirados por Deus em cada palavra que lá foi escrita. Nenhum livro tem mais revelação ou menos revelação. Quando nós definimos profetas maiores e profetas menores, nós estamos querendo dizer que Isaías, Ezequiel, Jeremias e Daniel, escrito deles foram mais relevantes do que Miqueias, Sofonias, de forma alguma. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela foi inspirada por Deus. Há nela, na Bíblia, meu irmão, textos de difícil compreensão. A linguagem da Bíblia é uma linguagem mais próxima do senso comum que nós vamos compreender lá na frente. Mas toda ela
é a revelação de Deus. Há textos de fácil compreensão. Quando a gente lê o Salmo 23, nós compreendemos maravilhosamente o Salmo 23, o Salmo 91. Mas há passagens na Bíblia um tanto que enigmáticas, difícil de compreensão. Daí a razão da mente humana ter dificuldade de compreender a totalidade da palavra de Deus. Eu tenho para mim que é impossível a mente humana, meramente a partir do intelecto humano, querer exaurir da Bíblia toda a sua riqueza, toda a sua profundidade, o seu significado. Nesse sentido, somente o Espírito Santo, que é o autor e o inspirador da Bíblia, é que pode levar o homem a mergulhar nas suas profundidades e na sua riqueza. Há denominações que assumem uma visão, vamos ver assim, como nós estudamos, heterodoxa. Entendeu? O que é isso? Conversões divergentes que acreditam que parte da Bíblia é inspirada e que parte da Bíblia não é inspirada. Qual é o perigo nisso aí? O perigo é o seguinte: qual o critério para definir o que é inspirado e o que não é inspirado? O perigo é que os homens vão querer moldar a palavra segundo os seus interesses. Então, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, como nós temos ela compilada, meu amado, toda ela é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. E o tema central da Bíblia está na pessoa de Jesus. Alguém assistindo os vídeos deixou um comentário acerca do tema central da Bíblia. E eu concordo plenamente com a pessoa que escreveu. Jesus, ele é o tema central da Bíblia. Ele está desde Gênesis e em todo o Apocalipse. Amém, meu amado? Glórias a Deus. Inspiração divina e os autores da Bíblia. Nesse tópico nós vamos compreender a ação divina e a relação do Espírito Santo para com os autores. Como nós já dissemos aqui, foram aproximadamente 40 escritores, 40 autores, e que foram escrever por um intervalo de 1.600 anos. Eles viveram muitas vezes em mundos diferentes, dentro de um contexto diferente. Alguns escreveram a partir do cativeiro, outros escreveram antes mesmo da existência de Israel enquanto nação. Então nós vamos entender aqui a relação entre os autores e a inspiração dada pelo Espírito Santo. A inspiração dos autores. Cada autor da Bíblia recebeu uma parcela da revelação do texto sagrado a ser escrito. Desta forma, é possível perceber o estilo literário de cada autor, mas, acima de tudo, percebe-se que o mesmo Espírito inspirou cada um deles. Tal qual um exímio musicista, o Espírito extraiu de cada autor as mais belas notas e melodias que estes jamais poderiam produzir. A inspiração dos autores, amados, nós podemos compreender o seguinte: cada escritor recebeu uma parcela da revelação do texto sagrado. Moisés, por exemplo, escreveu o Pentateuco, 5 livros, e é os Salmos atribuídos a Moisés. Então nós vamos perceber que Davi escreveu vários salmos, Salomão escreveu Cantares, Provérbios, escreveu um salmo também. Então nós vamos ver que cada um desses homens recebeu uma parcela desta revelação. E a partir disso, nós podemos ver que cada autor deste tinha ali a sua forma de escrever. Por exemplo, o texto de Samuel, ele usa o estilo de narrativa, é um texto histórico. O Salomão se valeu muito de poesia, ele escreveu também ditados populares ou sabedoria popular, provérbios. Há na Bíblia, por exemplo, cânticos, tá bom? Então nós percebemos que o quê?
Cada autor foi inspirado, recebeu a revelação e nós vemos ali a marca de cada autor, as características deles. Todavia, nós vemos ali, acima de tudo, é a digital do Espírito Santo, porque independente do estilo literário, independente da forma como cada um escreveu, nós percebemos o que? A presença do Espírito em cada um destes autores. Aí eu faço uma comparação aqui do Espírito Santo, semelhante, vamos dizer assim, um maestro, alguém que trabalha com a área da música, que tem instrumentos musicais, o som do violino, o som do contrabaixo, o som da guitarra, o som do violão, o som da flauta, vamos dizer, do prato. Cada um ele tem um timbre diferente. Então, cada escritor é como se fosse um instrumento. Um era um violão, o outro era um saxofone, o outro era um trompete, mas cada um, o Espírito Santo tocou e conseguiu extrair deles, meu irmão, as mais belas notas e melodias que estes homens jamais poderiam realizar e produzir se não fosse a inspiração dada pelo Espírito Santo de Deus. Glórias ao nome do Senhor. As limitações dos autores. Cada escritor da Bíblia enfrentou seus próprios dilemas, isto é, não estavam acima do bem e do mal. Apesar das suas fragilidades, imperfeições e inclinações, eles deram lugar ao Espírito Santo. Todos foram como que vasos de barros nas mãos do Supremo Oleiro. Quando nós falamos aqui das limitações dos autores, nós vamos compreender que quem escreveu a Bíblia foi homens inspirados por Deus, descendentes de Adão, com as suas inclinações, com as suas fraquezas, com as suas fragilidades, com seus conflitos, com seus dilemas. Eu olho, por exemplo, Jeremias, é tido como profeta solitário ou profeta chorão. Eu discordo. Jeremias, ele foi um homem, meu amado, que conseguiu vencer todas as suas dificuldades, limitações, a indiferença das pessoas. Nós vemos o profeta Oséias com seu conflito familiar, nós vemos Davi com um problema na criação dos filhos, nós vemos o profeta Elias, que em dado momento ele temeu. Nós vemos aí, meu amado, homens que enfrentaram as limitações, fragilidade, tiveram que lidar com a sua carnalidade, com as suas limitações. E apesar de todas essas limitações, esses homens se colocaram nas mãos de Deus. Esses homens se entregaram ao Senhor e eles são para nós um exemplo de que nós também podemos nos colocar nas mãos de Deus. Não para dar continuidade à Bíblia ou acrescentar algo, mas para sermos usados pelo Senhor apesar das nossas limitações. Todos estes homens têm algo em comum. Eles eram vasos de barros. Por que é isso? É aquele vaso que pode ser quebrado, é aquele vaso que pode ser amassado. Eu vejo, por exemplo, Davi. Davi foi um instrumento nas mãos de Deus, mas foi um vaso que, quando ele começou a ficar torto, sem forma, ele se quebrantou diante de Deus para ser moldado. Nós vemos, por exemplo, Salomão. Salomão começou bem, em dado momento ele se perdeu. Mas lá em Eclesiastes nós vamos ver Salomão se redimindo e trazendo conselhos e orientações. Então os escritores da Bíblia, irmãos, foram homens com as suas limitações. Todavia, essas limitações não foram impossibilidades para que o Espírito Santo pudesse usar estes homens. Então, todos os escritores, eles enfrentaram sim conflitos. Sabe por quê? Eles não estavam acima do bem e do mal. Eles tinham sim a sua natureza adâmica, a sua natureza pecaminosa, mas eles se colocaram nas mãos de Deus. E a obra que nós temos hoje é uma obra maravilhosa. Quem lê os feitos de Elias fica maravilhado e fica perguntando, gente, como é que um homem com tamanhos feitos tivesse temer uma mulher? Quem vê os feitos, a sinceridade de Davi, como acreditar que Davi cometeu aquele homicídio, tomou a mulher daquele homem? Meu amado, todos estes homens
enfrentar um conflito, servir a Deus, fazer a vontade de Deus não é fácil. Nunca foi fácil e sempre será difícil, mas nós persistimos e prosseguimos adiante, acreditando que Deus nos dará força, que Deus nos dará graça e que Ele não nos julgará segundo as nossas limitações, mas segundo a sua misericórdia. Amém? Glórias a Deus. Os diferentes gêneros literários e figuras de linguagem. Há na Bíblia uma enorme diversidade de estilos literários, tais como poesia, narrativa, provérbios, cânticos e outros mais. Os autores se valeram de enigmas, de parábolas, de analogias, hipérboles, metáforas e outras mais. O texto bíblico varia do mais simples ao mais complexo. Isto pode se dar por conta do grau de instrução do autor ou por conta da complexidade da revelação recebida. A Bíblia, ela é um livro rico, mas muito rico, irmãos. Talvez nós, lendo as Escrituras, nós não tenhamos, talvez, atinado para esta realidade. Olha, na Bíblia há uma enorme diversidade com relação aos estilos literários. Na Bíblia nós temos poesia, na Bíblia tem narrativa, que são livros históricos, tem provérbios, que é a sabedoria popular, tem cânticos, que é os salmos, e tem lá no Novo Testamento também, e outros mais. Na Bíblia, por exemplo, se nós fosse escrever um filme, teríamos ali filme de ação com Josué, contra os exércitos inimigos. Nós temos na Bíblia também poesia, romance, o caso de amor de Salomão com a Sunamita. Nós temos na Bíblia, ela é rica demais, ela tem cântico. E outra coisa, os autores da Bíblia, eles se valeram de enigmas, muitas palavras. Jesus se valeu de enigmas, de provérbios, Jesus se valeu de parábolas para transmitir as verdades. Ele falava numa linguagem, muitas vezes, que os descrentes, os ímpios, os altivos, eles não conseguiam entender. Na Bíblia também, os escritores se valeram de analogias, de hipérboles, de metáforas. Há uma riqueza muito grande na Bíblia, meu amado. Simbologia. Nós vamos ver, por exemplo, o profeta Ezequiel, Deus usando ele através de símbolos. Uma hora era o cinto, outra hora era uma corda de medir. Nós vemos aí Jeremias, nós vemos coisas tremendas. O texto bíblico, irmãos, ele pode variar desde o mais simples ao mais complexo. A Bíblia é um livro simples, mas a Bíblia também é um livro muito complexo. Por exemplo, as profecias no livro de Ezequiel, quando ele fala daqueles 4 seres, que à medida que eles se moviam, as rodas se moviam com eles, ele fala que eles tinham 4 rostos. Irmão, aquela ali é difícil de entendimento. Há textos na Bíblia, irmão, que não é de fácil entendimento. Isso pode se dar por 2 razões. Primeiro, pelo grau de instrução do autor. Pedro, ele vai dizer que as cartas de Paulo eram de difícil compreensão, porque o grau de instrução de Paulo, irmão, era muito elevado, mas tendo dificuldade de entender, não é impossibilidade. O leitor tinha que ter mais tempo, ter mais um arcabouço de conhecimento para compreender. Então, a revelação dada por Deus e comunicada, ela poderia ser uma revelação fácil de comunicar ou uma revelação difícil de comunicar, tá bem? Então nós vamos ver que a Bíblia, ela tem revelação simples, palavra de fácil entendimento, mas há textos, irmãos, muito complexos, que não é fácil nós lermos e estudarmos. Por exemplo, a genealogia de Jesus. Nós vemos lá em Mateus e vemos a genealogia em Lucas. Qual era o propósito de Deus? Ali é uma riqueza muito grande da mensagem de Deus através da história para a chegada do seu Filho ao mundo.
Então, os autores eles se valeram de todos os recursos e estilos da língua judaica para comunicar a palavra de Deus. Nisso nós vemos aí o quê? O intelecto humano, que o Espírito Santo não roubou deles o quê? A razão, a parte criativa e a inspiração foi dada pelo Espírito, tá bom? E eles se valeram deste conhecimento. Porque, do contrário, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, seria o quê? Se ela fosse manuscrita, ditada pelo Espírito Santo, seria tudo no estilo próprio de linguagem. Mas nós vemos ali a linguagem própria, muitas vezes, daquela época para aquele contexto histórico. Amém, queridos? Glórias a Deus. A linguagem do senso comum. De um modo geral, a linguagem bíblica se aproxima do senso comum, isto é, ela foi escrita de forma a ser entendida pelas pessoas mais simples. Mas há nelas tipos de linguagem bem complexas, como as do livro de Jó, ocasião em que Deus lhe falou de forma um tanto enigmática. A linguagem da Bíblia, irmãos, de um modo geral, a linguagem da Bíblia é uma linguagem simples. Deus, quando determinou que a Bíblia fosse escrita, ele não falou numa linguagem científica acerca da criação do universo, por exemplo. Ele não tinha como preocupação trazer uma resposta para os cientistas da NASA, para aqueles que contestam a Bíblia, a sua autoridade. O propósito de Deus era de falar numa linguagem onde a pessoa mais simples tivesse capacidade de compreender. Então, nesse sentido, a Bíblia ela se aproxima muito do senso comum. Então, nós pegamos a Bíblia Almeida corrigida, ela, no jeito que ela foi escrita, é um português muito erudito. Talvez não faz tanto parte do nosso dia a dia como a Bíblia na linguagem de hoje, a NVI, a Almeida Revista e Atualizada. Então as versões elas vão mudando, mas de um modo geral a Bíblia ela se aproxima muito do senso comum, que a Dona Maria consegue entender, o tio, o avô, que não tem escolaridade, mas consegue entender a mensagem transmitida da Bíblia. Mas nós não podemos também ignorar que há na Bíblia, irmão, umas linguagens, textos muito complexos. Por exemplo, quando Deus se dirige para Jó e resolve, Jó, cinge os seus lombos e me responde, onde você estava quando eu fundei a terra? Você sabe me dizer em que ela está firmada? E Deus vai jogando, irmão, é uma seção de questões de cunho científico. Deus vai perguntando para Jó. Há perguntas ali que nem a ciência tem resposta, meu querido. Então, há textos na Bíblia que são tanto que enigmáticos, de tão complexos que são. Mas, de um modo geral, a linguagem da Bíblia é uma linguagem muito próxima do cotidiano, do dia a dia das pessoas, para que as pessoas possam compreender a palavra de Deus. O Espírito Santo e a Bíblia. É notória a ação do Espírito Santo na Bíblia. Por quê? Foi o Espírito Santo que atuou dando o quê? Aos autores inspiração. E nós vamos ver a ação do Espírito Santo não só na composição da Bíblia, mas também quebrantando, ungindo, por exemplo, o pregador, abrindo a mente do pecador para que ele seja salvo. Nós vamos ver o Espírito Santo na regeneração, na redenção, na salvação do pecador. A inspiração do Antigo Testamento. Os livros do Antigo Testamento eram conhecidos como a Lei e os Profetas. A lei se referia aos escritos de Moisés e os profetas diziam respeito a todos os demais autores. Jesus reconheceu estes escritos como inspirados ao falar de Lázaro e o rico. Segundo Jesus, os irmãos deste homem rico deveriam dar ouvidos a Moisés e aos profetas, pois eles foram inspirados pelo Espírito a fim de falarem e escreverem em nome de Deus.
A inspiração do Antigo Testamento, amados. Irmão, nós estamos partindo do pressuposto que a Bíblia ela é inerrônea, plenária, revelação da parte de Deus. Nela não há erros, nela não há contradição. Agora, há nela textos difíceis? Sim. Há temas difíceis de compreender? Sim. Então, dificuldades não são impossibilidades, tá bom? Eu, por exemplo, não consigo entender toda a tabela periódica, mas o fato de eu não compreender não significa que ela não seja passível de ser aprendida. A Bíblia, ela tem sim as suas dificuldades. E quanto ao Antigo Testamento, há um consenso, meus amados, por exemplo, dos judeus com relação ao Antigo Testamento. Por exemplo, os livros do Antigo Testamento, eles são conhecidos como a Lei e os Profetas. A Lei se refere ao Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Número, Levíticos. Esses foram 5 livros escritos por Moisés. Aí nós vamos ter os livros históricos, como Josué, como 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônica, 2 Crônica, 1 Reis, 2 Reis, e assim sucessivamente. Mas é tudo sintetizado entre a lei e os profetas, tá bom? Então, todos os demais livros que não foram escritos por Moisés são conhecidos como livro dos profetas. Então, Jesus, em relação à inspiração e autoridade desses livros, Jesus, por exemplo, quando ele vai falar acerca do rico e do Lázaro, Jesus ele deixa compreender que aqueles livros eles eram inspirados porque Jesus vai reconhecer a autoridade deles. Por quê? Naquela parábola é dito que aquele rico falou, não, Senhor, manda Lázaro ir lá e ter que falar com meus irmãos, porque eles estão fazendo os mesmos erros que eu e vão parar nesse mesmo lugar. Aí Jesus, na parábola, está dizendo, eles têm Moisés e os profetas que ouçam-nos. O que estava dizendo? Era o Antigo Testamento. Então Jesus estava querendo dizer que aqueles livros do Antigo Testamento, eles foram inspirados pelo Espírito. E não havia uma outra forma de salvação para aqueles irmãos daquele homem rico que não fosse pela observância da palavra de Deus escrita, revelada ao Moisés e revelada aos profetas. Nesse sentido, Jesus ele reconhece a autoridade, a inspiração dos escritos de Moisés e dos profetas do Antigo Testamento. A inspiração do Novo Testamento. O mesmo Espírito que atuou na compilação da lei e os profetas inspirou homens na elaboração do Novo Testamento. Paulo e Pedro reconheciam a inspiração destes escritos como sagrados. As cartas de Paulo e dos demais apóstolos eram reconhecidas como inspiradas pela igreja. Lucas e Marcos não foram apóstolos, todavia, a igreja reconheceu seus escritos como inspirados. Quando nós falamos aqui acerca da inspiração do Novo Testamento, meu amado, nós precisamos compreender o seguinte, que todo o Antigo Testamento, a lei e os profetas falavam da vinda do Cristo, falavam da vinda do Messias, até que ele veio, tomou a forma humana e morreu na cruz. Então, tudo que foi escrito no Antigo Testamento se referia à pessoa de Cristo. E na Nova Aliança, no Novo Testamento, vai escrever acerca do Cristo e da doutrina do Cristo e da volta do Cristo. Então, o mesmo Espírito que operou no Antigo Testamento, falando da vinda do Cristo, é o mesmo Espírito que operou na compilação, na formação, na composição do Novo Testamento. Tá bom, meu querido? Paulo e Pedro, eles reconheciam que, que os textos produzidos pelos apóstolos, meus amados, era inspirado por Deus. Pedro vai dizer que nenhuma profecia foi feita pela vontade do homem, mas homens santos de Deus foram inspirados
Paulo também reconhecia isso, que o que ele produzia não era fruto do seu intelecto. Paulo, em várias passagens, ele fala: o que eu recebi do Senhor. Olha, acerca dos que dormem, eu não quero que vocês sejam ignorantes, porque ele vai falar daquilo que ele recebeu do Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, estes homens escreveram, produziram conteúdo doutrinário. Nós temos ali que produziram conteúdo doutrinário. Nós temos Tiago, nós temos ali João, nós temos Paulo, Pedro, temos Judas. Então esses homens eram apóstolos. Aí fica aquela pergunta: e quanto a Lucas e Marcos? Eles não eram apóstolos. Lucas, na verdade, ele era gentio. E Marcos é aquele sobrinho de Barnabé, que foi o pivô da desavença de Paulo e Barnabé. Esses dois, eles não eram apóstolos, todavia, tanto o escrito dos apóstolos como o escrito destes dois foram tidos como inspirados pela igreja. A igreja, ela reconheceu a autoridade e a inspiração divina dada pelo Espírito Santo a estes escritores sagrados. Está claro aqui, meu querido? O Antigo Testamento falava da vinda do Cristo, preparava o mundo, preparou Israel a fé para a chegada do Messias, o prometido de Deus, o Cristo. A nova aliança fala da vida do Cristo, da sua obra, da sua redenção, da sua morte e ressurreição, da sua doutrina e do seu retorno, que ele volta para buscar a igreja e depois ele volta para reinar com a igreja durante 1000 anos. Glórias a Deus! A obra da regeneração e a iluminação. É notória a ação do Espírito na conversão dos pecadores. Ele usa a palavra para os convencer do pecado, da justiça e do juízo. A fé vem pelo ouvir. Nesse sentido, o Espírito Santo opera através do pregador e na vida do pecador, dando a este a compreensão do texto sagrado. Ao homem natural, não é possível alcançar a iluminação do texto por si só. Somente o Espírito Santo pode fazê-lo. Quando nós falamos aqui da ação do Espírito Santo, meu amado, na regeneração e a iluminação, meu irmão, a ação do Espírito Santo na composição, na formação da Bíblia é algo maravilhoso. O Espírito Santo dando esses homens inspiração. Agora nós vamos ver que o Espírito Santo, além de ter dado a inspiração, a revelação a esses autores, o Espírito Santo ele trabalha na conversão dos pecadores. Eu vim a Cristo porque o Espírito Santo me convenceu. Você veio a Cristo porque o Espírito Santo te convenceu. Então o Espírito Santo ele usa a palavra que foi escrita pelos profetas, a palavra escrita pelos apóstolos. Aquela palavra, o Espírito Santo vai usar aquela palavra e ele vai me convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós vamos ver o processo é o seguinte. Primeiro, a fé vem pelo ouvir. E que ouvir? Ouvir a palavra de Deus. E como crerão se não há quem pregue? E como aceitarão a Cristo se não tem ninguém que ensina, que fala? Então a fé vem pelo ouvir. Então a palavra foi escrita. Aí a palavra ela é pregada. Nesse sentido, o Espírito Santo vai dar a unção ao pregador que vai pregar aquela palavra e aquela palavra vai no coração do pecador. E este pecador, ele vai ter a fé despertada. O Espírito Santo vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. E vai dar a ele a compreensão do texto sagrado. Chega até o ponto daquela pessoa que não é crente ainda, quando ele está diante da palavra de Deus, ele fala: gente, quem é que contou a minha vida para os pastores? Quem é que contou meus problemas para este pregador? Como é que ele sabe? A pessoa fica começando a remexer na cadeira incomodada. Por quê? O Espírito Santo está dando a ela o quê?
iluminação, abrindo a sua mente que era obscura, que não conseguia entender, que não conseguia compreender. Quando ele ouve a palavra, o Espírito abre a mente e o coração dele se quebranta, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então é o Espírito Santo que abre a mente do homem, porque o homem natural, irmão, ele não consegue compreender a grandeza da palavra de Deus, a iluminação. O homem natural vai questionar o dízimo, vai questionar a veracidade, a autoridade, ele vai falar que a Bíblia é um livro antiquado, a Bíblia é um livro escrito por homens, e é escrito por homens mesmo, mas homens inspirados. Então o homem natural não consegue. Somente o Espírito Santo é que gera a regeneração e que trabalha na mente do homem, abrindo a mente, iluminando. Olha a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo deu iluminação, inspiração e revelação aos escritores. E o Espírito Santo usa o pregador. E esta palavra que foi escrita e revelada, o Espírito Santo traz iluminação, a fé entra no coração do pecador, ele é convencido do pecado, da justiça e do juízo. Aceita Jesus, se torna crente, é batizado no Espírito Santo e amanhã está cheio do poder de Deus para pregar a palavra de Deus. E este é o ciclo, amém, querido? Aquele que ouviu, se arrependeu, é crente e depois ele está pregando e alcançando vidas e levando a obra de Deus, fazendo com que a igreja cresça para a glória do Senhor Jesus. Irmãos, encerramos aqui mais um estudo da palavra do nosso Deus e esta segunda lição maravilhosa, a inspiração da Bíblia. Eu queria que o Espírito Santo complete aquilo que nós não conseguimos em virtude das nossas limitações. Eu quero te fazer um convite muito especial. Semanalmente nós estamos produzindo conteúdo para auxiliar os professores e professoras da escola bíblica. Este ano estão completando 6 anos que nós estamos produzindo esse conteúdo. E temos encontrado muitas dificuldades. Por quê? É um projeto voluntário, sem fins lucrativos. Nós não temos apoio aqui de nenhuma instituição para nos ajudar. Eu dependo de você. Eu dependo de homens e mulheres como você, que crê que esse projeto ele é de Deus. Eu te convido a fazer parte do grupo dos 300. Esta videoaula, que nós usamos aí esses arquivos, esse texto, nós produzimos ele semanalmente no temor do Senhor. Eu tenho compartilhado esse material com as pessoas que fazem parte desse grupo. As pessoas que fazem parte desse grupo dos 300 são aquelas que se apresentam para nos ajudar. Uma oferta de 30, de 40, de 50, de 60, de acordo com a sua possibilidade. O material, a videoaula, eu disponibilizo para mais de 30 mil pessoas no canal. Porém, daqueles que se apresentam para nos ajudar, irmãos, são muito poucos. Pela misericórdia de Deus. Infelizmente, são muitos para aplaudir e poucos para nos socorrer. Então, eu quero te convidar, meu amado, a somar comigo nesse projeto. Está o meu telefone do meu WhatsApp, manda uma mensagem no WhatsApp e eu vou compartilhar com você esse material semanalmente em PDF. Tá bom, meu querido? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais este estudo da tua palavra. A ti, meu Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Meu Deus, ensina-nos a amar, obedecer e viver a tua palavra. Teu Espírito inspirou homens, Teu Espírito nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. O Teu Espírito despertou em nós a fé, Teu Espírito abriu a nossa mente e nós nos rendemos ao Senhor. Meu Deus, firma os nossos passos na rocha, abra a nossa mente, o nosso entendimento. Abençoe de um modo especial todas as pessoas inscritas no canal. Abençoa todos aqueles que têm se apresentado como mantenedores, como instrumentos nas mãos do Senhor para nos ajudar para que esse projeto continue adiante. Meu Deus, nós te agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Meu irmão, em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Porque em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui para a próxima lição. Porque em caso de arrebatamento, eu encontro com você por sobre as nuvens. E lá no alto, lá no topo, lindo, maravilhoso, glorioso, majestoso, Ele mesmo, o amado das nossas almas, estará nos esperando. Fique na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.